formação terras, governo macrocosmos. Então, a gente repassa aqui rapidamente. Esse documento vai estar lá no PPT da descrição, mas é só ler a descrição, está lá o link, baixe o documento e se atualize. Então, a Live Terras, ela trouxe há quase 2 anos atrás, ali em outubro de 2021, a condição da ascensão, naquele momento. Planeta, vira estrela, até se tornar órbita. Falamos dos portais e rondas, né? Essa semana, um conjunto de rondas que entregou novos pacotes, portais, trilhões deles, que entregaram novos amanhãs, novos resultados, inclusive com esse comentário aqui abaixo, que nos foi entregue, portais de ascensão deveriam ter sido descontinuados há 8 séculos, porque já tinham sido exauridos, porque tudo tem ciclo. Então, a ascensão também, só que ela se atrasou, não avançava nada. Aí temos a situação, né? 2023. Dados. Então, o que é entregue? Dados. Quem traz informações? Todos nós. Todos nós trazemos informações. Primariamente, dados são entregues. Pensa no IBGE. Tem lá uma estrutura, uma forma de captar dados, né, e de entregar. E você que transforma aqueles dados, pela perspectiva, em informações. Então, à medida que se expande as fronteiras do conhecimento, as ideias preconcebidas, o que se sabia, são expandidas também. Então, o ciclo de 7 anos que se viu com o engodo, que aparece lá no livro A Criação 1, mas que era a entrega de dados até então. O projeto Ruma, que se desdobrou em vários vasos, né? Temos 11 vasos com seus modelos. A estrutura que era vertical das dimensões, que possibilitava, por exemplo, o roubo do tempo. Né? O tempo era roubado porque só tinha um caminho. Você conhecia aquele caminho, você roubava ele, dizendo que era um outro caminho e que aquele caminho que era o certo. Então, se roubava. A linha temporal era isso. Eu pego aquele caminho que é conhecido por todos, crio um novo e digo que esse é que é o certo. Então, havia 144 dimensões da vida, de um total de 356, até a fonte a qual era conhecida. E trabalhava-se com um tempo, de maneira geral. Era percebido como um tempo. E as oitavas trouxeram novo, né? À medida que a gente foi avançando, a partir de fevereiro de 2022, fomos avançando, fomos oitavando. Novos pacotes passaram a ser entregues, novos mesmo. Então, a cada ronda, novos pacotes, cada portal aberto, novos pacotes. Então, tudo oitavou, porque a Fibonacci, ela tem vários espaços vazios. E ela é assim, ó. E quando ela gira, ela expande vertical. Quando ela gira, expande vertical, expande horizontal e exponencial, a bolha, por ela girar. Então, eu tenho o quê? Uma nova percepção de realidade. Então, o que inicialmente é determinado, muda-se. Eu dei o exemplo das oitavas, que é 2 cidades têm o mesmo tipo de bairro pobre, só que o bairro pobre de uma cidade é de um tipo, e o bairro pobre de outra cidade de outro tipo. Porque as ideias do pobre da cidade A não são as mesmas do pobre da cidade B. Isso é oitavar na prática. Então, cada um carrega os dados e desenvolve informações de novas maneiras. Também é o macrocosmos, o multimacrocosmos assim. Carrega dados e desenvolve informações com novas visões. Nós temos as dimensões base. Então, 13 dimensões base, que tem até 14 realidades. O exemplo clássico das realidades tem um bairro pobre do tipo A, B, C, D. Né? Tem um bairro classe média tipo A, B, C, D. E tem bairro rico também. Então, isso são realidades. Além de haver a realidade do bairro pobre para o rico, o classe média e assim por diante. Cada dimensão base tem 144 paralelas. Elas são assim, elas se abrem assim. Para quê? Para que você tenha o quê? Novo carregamento de dados, onde tem um eu seu que tem uma vida um pouquinho diferente. E só basta ter um pouquinho de diferença
para novos dados serem carregados. E tudo isso se vincula a você que está na dimensão base. O que é a dimensão exponencial? É a bolha. É onde se desenvolvem as experiências laboratoriais, onde você assume novas condições nesse laboratório e também novos dados descem para que você, então, tenha resultado e entregue novos resultados na espinha dorsal principal das 13 dimensões da vida. Então, vem daqui, dimensões paralelas, vem daqui, dimensões exponenciais, para que você, aqui na dimensão base, entregue novas informações até chegar à 13ª. Falamos aqui das dimensões, trouxemos a questão, né, da visualização que as 4 primeiras dimensões, as 5 primeiras são, na verdade, dimensões límbicas, né? São dimensões de inconsciente, semiconsciente e de consciências que podem se expandir, né? Tem capacidade. E a dimensão 6 é onde você realmente consegue ter um compromisso, a partir da 6ª. Abaixo não tem compromisso. As dimensões de criação, que você já conhece. A dimensão 10, quando você inicia um compromisso de coletivo, você é uma individuação. A 11, que confirma as criações das dimensões 7, 8, 9. A 12, na qual você se comunica com as bibliotecas, né? O objetivo é esse. Você, como um ser, na 11ª, na 12ª, se comunicar com todas as bibliotecas disponíveis. E na 13ª é que há a administração de fato, desde a forma, né? Todos os seres que não têm forma, até a fisicalidade. Falamos dos planetas, a condição que não mudou, o que é um planeta, o que é uma estrela, que é a informação assim que pode causar ainda assombro. Não, a estrela é o Sol? Não, não é o Sol. Estrela é um mundo de regeneração que caminha até a pureza absoluta. Está aqui, ó, de 6 a 9. E falamos dos orbes. Por padrão, um orbe está de 10D e acima. E existe a condição específica da nova Terra, nova Gaia. Então, antes, o que havia na condição Terras, lá em outubro de 2021? Nós tínhamos aí 7, 8, 9, 10 condições diferentes. 10 condições diferentes. 7 terras de 3 a 5D, uma terra de 6 a 9, uma terra 9 a 11 e uma outra terra de 10 a 12. Então, essa era a condição naquele momento. Que se consolidou para nova Terra e nova Gaia. O que significa isso? Que Gaia teve muitos desafios e teve que ser descontinuada. E as terras também, a insistência com as terras também ela foi exaurida. Porque as terras eram um conjunto de insistência de um inconsciente coletivo que queria aquela mesma realidade ad infinito. E isso se exauriu à medida que passamos rondas, à medida que passamos portais. Não cabe mais a condição da Terra que nós conhecemos, por isso que elas desapareceram. Da mesma forma, Gaia desapareceu, porque a condição de Gaia era uma condição insustentável. Ela tinha muitos desafios e não podia continuar a ser como era. Então ela teve que desaparecer, para dar lugar à nova Terra e à nova Gaia. Nova Terra, a crosta, e nova Gaia, a intraterra. Então, a nova Terra de 11 a 13D e nova Gaia de 7 a 11D. A 10. 7 a 10? Tá bom. Então, de 7 a 10D, por padrão. Então, vamos lá. Na verdade, confirmando a profecia de muitos livros sagrados, eis que esta terra será transformada numa nova terra, disse o Cristo, e a Gaia também será transformada em nova Gaia. Então, se deu lugar ao novo, né? E vibrar é uma coisa, né? E estar é outra, e atuar pelaquela dimensão. Essa condição desse orbe é única, né? Não quer dizer que Nova Gaia não acesse também a 13ª, não quer dizer também que Nova Terra
não acesse para baixo. Mas a área de atuação de Nova Gaia é de 7 a 10. A área de atuação, digamos assim, de Nova Terra é de 11 a 13. Mas ambas passeiam pelas 13 dimensões do orbe e têm acesso, inclusive podem intervir junto ao coletivo de governantes, né, e de seres que estão ali, atuam, né, e trocam informações. É isso que a gente faz aqui. Então, trazendo esse... Isso é, assim, bem básico, né, porque é mais complexo por esse orbe ser o único que tem essa configuração, e é uma novidade também para todo o macrocosmos. E é uma novidade também para todo o macrocosmo. Então, a gente já traz aqui a atualização. Coisa rápida aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, já traz a atualização. Então, de 7 a 10. E Nova Terra de 11 a 13. Por que então é uma graduação? Isso é uma graduação para todos vocês aqui. Então, Nova Terra é uma condição sine qua non específica. Nós temos duas esferas inclusas, né? A Nova Terra e a Nova Gaia. Então, a Nova Terra como a crosta e Nova Gaia como a intraterra. E por que aconteceu isso? Para que houvesse um perfeito equilíbrio e também o senso de coletiva. Não havia, na formação anterior, o senso de coletivo. Eram as terras fazendo seu papel, Nova Terra fazendo outro, Nova Gaia fazendo outro. Por exemplo, Nova Gaia ela estava fora das dimensões de criação. Então, qual era o papel dela? Como é que Nova Gaia podia estar confirmando a criação de Nova Terra? Não faz sentido. Então, hoje eu tenho Nova Gaia cuidando da criação, 7, 8 e 9, e Nova Terra, que está na superfície, confirmando amorosamente essa criação, havendo uma comunicação adequada. Falando dos reinos, né? Foi uma interferência também dos reinos, né? Porque todos querem estar na 11, que é a dimensão de confirmação ou desconfirmação de criação. E o reino aquático sempre quis estar ali, né? Poseidon, se eu não gostar da coisa, eu mando o dilúvio e acabo com tudo. Então, a gente lembra da história do dilúvio, né? Os 4 ali do reino aquático, que responde ali pela energia transmutadora, sempre a gente invade, a gente faz tsunami, então a gente tem que estar na 11 para a gente confirmar isso ou não. Mas o lugar, né, de Nova Gaia, que foi Atlântida, né? Conhecida como Nova Gaia e Nova Atlântida, é a mesma coisa. É entre 3 a 7D, principalmente para criar o novo e para reconstruir tudo que ela desconstruiu. Porque a Nova Atlântida teve 5 quedas. Por que Nova Atlântida, né, Nova Gaia, Atlântida, fez isso com ela mesma e com os outros reinos? Nós estamos tratando de reinos hoje. Então, ela foi colocada amorosamente no lugar dela, onde deve estar, e vai criar coisas maravilhosas, da 7 a 9, e numa expansão coletiva, da 10, né? E de mão dadas com a Nova Terra, que o reino terrestre sempre foi o mediador, né? Entre o solar e o aquático, e tem toda a condição hoje e graduação para estar tanto na 11 confirmando ou desconfirmando toda a criação, quanto na 12 em coletivo, de novidade de vida, e na 13 agora de governo total. Tudo está onde tem que estar, como o Cristo deixou dito há mais de 2000 anos, e esse coletivo agora veio confirmar essas coisas e das profecias que deveriam ser confirmadas e trazer também o novo que era preciso trazer. Então, nós temos Nova Terra ali pelo reino terrestre, na crosta, Nova Gaia pelo reino aquático e permeando as duas o reino solar. Que se divide entre solar e lunar. Seria o etérico, né? Por isso a gente trouxe esse clareamento hoje, nessa finalização, trazendo aqui o ponto de vista do reino terrestre, o ponto de vista do reino solar, porque todos vocês fazem parte de um dos 3 reinos. Então, quando você afirma para você, olha, eu sou Nova Gaia, eu sou do reino aquático. Sou do reino aquático. Qual é a minha energia? É Shiva. Se eu sou Nova Terra, minha energia é Satã. Criacional. Se eu sou do reino solar, a minha energia é Sanadá ou Sourak. Sanadá pela noite e Sourak pelo dia.
Então, ter esse clareamento hoje. E vamos estar, ao longo do ano, trazendo passaporte urgente sobre esse tema aqui. Então, não precisa se descabelar. Isso aqui é uma primeira graduação para você saber aonde você está e para onde você vai. Porque a decisão, ela já foi tomada. A cada desenvolvimento seu, você tem um clareamento do coletivo. E com esse clareamento do coletivo, é possível entregar novos dados e haver o quê? Um milagre, uma mudança de condição. Porque quando há novos dados entregues, há novas informações. E com essas novas informações, há o que chamamos de mudança de condição. O que era previsto deixa de ser. Mas é preciso ter o quê? Consciência. Mas é sempre bom lembrar que o que é desde sempre. E o que é certo se manifesta antes tarde do que nunca. Eu não gosto dessa frase, mas é uma verdade. Mas houve livros sagrados apontando que seria assim. E é o correto assim. Tentaram de todas as formas desvirtuar isso. O coletivo amoroso teve que vir para colocar isso no lugar, para não deixar aqueles que vieram com muito sacrifício numa época sombria trazer a verdade e serem desmentidos. Então, a realidade é essa daí. Que, inclusive, Yeshua também deixou dito lá, e alguns discípulos dele, e a terra nunca mais se acabará em água. Disseram que acabará em fogo, mas era o fogo da sabedoria, né? Todo mundo achou que ia pegar fogo pelo aquecimento global, essa bobagem toda. Mas ele disse, nunca mais se acabará em água, porque o reino aquático não pode se atrever nunca mais, sob a ordem de Poseidon e os outros 3 irmãos, de destruir a terra. Ele destrua o reino dele, como assim fez 5 vezes com a queda de Atlântida. Não destrua nunca mais a terra com um dilúvio como fez. Então ele falou, nunca mais a terra se acabará em água. E olha que ele tentou, viu? Que é o tanto de tsunami que tem aí. Então, assim, nós estamos aqui, esse governo, para garantir a estabilização dos 3 reinos e principalmente a unificação. Porque, gostando ou não, do ventre da mãe saíram os 3 e voltam para lá de mãozinha dada, porque isso também é amor. Eles não entenderam isso por quintilhões de anos, mas nós, em coletivo amoroso aqui embaixo, estamos entendendo. Você vê que a mudança foi substancial. Nova Gaia e Gaia estão vinculados ao reino aquático em dimensões superiores, a Nova Terra em inferioridade. E agora que há uma grande correção sobre isso. Então, Nova Gaia cuida da criação, né? Água e vida, mas tem que se comunicar com a Terra. E o Sol e a Lua se comunicando com todos. Essa é a situação atual.